Ficamos alguns cultos tentando responder depois da Páscoa a seguinte pergunta: Jesus ressuscitou e agora? O que a ressurreição de Jesus significa para as nossas vidas, para a igreja e para a história? E nós vimos que o agora principal pós-ressurreição foi aguardar o derramamento do Espírito Santo, a promessa feita por Jesus. E essa promessa aconteceu na festa de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado, e há duas mensagens nós temos falado sobre isso. Primeiro o presbítero Anderson falou, domingo passado eu falei, e hoje eu termino dando a última resposta. Não que não haja mais respostas para se falar dos desdobramentos do Pentecostes ou do derramamento do Espírito Santo, mas para a gente não ficar muito tempo na mesma mensagem temática, hoje é a última. E a pergunta que a gente tem que se responder é essa: o Espírito Santo foi derramado. Nós cantamos sobre isso, nós celebramos o Pentecostes, nós lembramos dessa festa e entendemos que o nosso Pentecostes inaugura um tempo muito especial na história. Aí você vai precisar maratonar as duas últimas mensagens, principalmente a de domingo passado, em que eu expliquei o que é o Pentecostes, o que acontece do versículo 1 ao versículo 4, e depois um grande milagre do derramamento do Espírito. Aquelas pessoas que num primeiro momento cada uma vivia sua própria vida, agora começam a viverem juntas, unidas, tendo tudo em comum, vivem em oração, vivem de casa em casa, partindo o pão e orando. Esse novo estilo de vida do Pentecostes, do Espírito Santo sobre aquela comunidade, inaugura um novo tempo na história. Lembra que o apóstolo Pedro, ao explicar o que estava acontecendo, ele pega a profecia de Joel e diz: essa profecia está se cumprindo agora. Eis que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda carne. Homens e mulheres, independente da idade, receberam o derramamento do Espírito Santo. E esse Espírito, ele vai se derramando ao longo da história, e ele pode se derramar mais uma vez essa noite, num encontro simples como esse. O Espírito Santo pode se derramar e algo novo acontecer na sua história. Mas antes de falarmos sobre o que o Espírito faz na minha vida, na sua vida, nós temos que lembrar que o Espírito fez algo na história da humanidade. A partir do derramamento do Espírito Santo, foram inaugurados os últimos dias da história da humanidade. Tem gente que pergunta: quando que vai ser o fim do mundo? Ou quando serão os últimos dias? Na verdade, essa resposta já foi dada. Os últimos dias já começaram. O start já aconteceu. Foi lá em Pentecostes. Pedro explica isso no capítulo 2. Eis que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Está sendo derramado agora. Sendo assim, nós estamos vivendo os últimos dias. E para viver os últimos dias, somente pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo fez uma coisa extraordinária. Pessoas individualistas, gente vivendo isolada na sua solidão, agora se encontra como comunidade, como povo, e passa a ter tudo em comum. É gente cuidando de gente pelo poder do Espírito. É gente ouvindo atentamente o que o outro tem a dizer. É gente prestando atenção de uma forma que não prestava. É gente falando numa autoridade, num amor, palavras vindas do trono de Deus pela mensagem, e vidas sendo restauradas, milagres vão acontecendo. E nós vimos domingo passado que um dos grandes milagres do Pentecoste, o agora, é que cada casa se torna uma igreja. As pessoas abrem suas casas, elas dizem: eu quero a tua companhia, eu quero estar perto de você, pois estando perto de você eu vou ter a oportunidade, a possibilidade de te amar. Então nós vimos que eles estavam juntos no templo, mas também de casa em casa. E muito mais que isso, foi uma solidariedade, uma generosidade jamais vista, ao ponto de pessoas que eram multimilionárias. Eu expliquei a diferença. O rico na Bíblia não é o rico que talvez nós tenhamos aqui, caso tenhamos algum rico aqui. O rico na Bíblia é multimilionário. Então quando Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar no vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está falando de gente que era dono de tudo e convivia com gente que não tinha nada e não se preocupava nem um pouquinho com o que estava acontecendo com as pessoas à sua volta. Aí Jesus disse: esse tipo de gente não combina com o reino dos céus. E de repente, por causa do Espírito Santo, pessoas assim se tornam generosas, solidárias,
passam a vender parte do que tem para assistir aquele que não tem nada. Isso só pelo poder do Espírito Santo. Não existe uma ideologia política que possa promover isso que o Espírito Santo assim o fez. Quem já leu, por exemplo, o Manifesto Comunista do marxismo, né? Fala que é Karl Marx e Friedrich Engels, mas na verdade Karl Marx nem escreveu. Lá ele vai citar Atos dizendo: esse é o ideal de sociedade. Ele usa a própria Bíblia contra a igreja para dizer: temos que promover isso aqui. Pessoas não podem ter tanto ao passo que outros não podem ter nada. Só que se nós pudéssemos estar diante dele, nós iríamos explicar para ele: mas Karl Marx, isso não pode acontecer da forma que você e essa linha propõe. O que está acontecendo na Bíblia não é um movimento político, não é algo que acontece de cima para baixo, não é algo que acontece na força humana, mas acontece no poder do Espírito Santo, que é a generosidade. Não é todo mundo ter a mesma coisa, mas aquele que tem mais, ele abre o seu coração para auxiliar aquele que nada tem ou que menos tem. Falamos sobre isso, e o poder do Pentecostes faz com que as pessoas se tornem extremamente generosas, solidárias, cuidadoras umas das outras. Uma das marcas da igreja naquele tempo, que era uma igreja extremamente preocupada com o próximo. Se no primeiro momento a gente tem uma certa tensão e perseguição aos cristãos, num segundo momento há uma admiração incrível, porque houve uma praga, uma peste, uma doença, em que as pessoas que estavam ficando adoecidas eram jogadas para fora de casa e morriam nas ruas. Quem é que voltara para poder cuidar dessas pessoas abandonadas? Aqueles que foram expulsos e perseguidos, os cristãos, voltaram para contextos de Roma e daquelas cidades, para cuidar de moribundos que estavam sendo abandonados. Isso chocou aquelas pessoas. E por que essas pessoas que foram perseguidas, expulsas de suas casas, agora voltam sem casa para cuidar de quem também está desabrigado? É só pelo poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que faz um coração duro, avarento, mesquinho, mão de vaca, fechado para tudo e para todos. De repente essa pessoa entende o que o Dr. Martin Luther King entendeu e assim ensinou: tudo que eu tentei segurar nas minhas mãos, eu perdi, mas tudo aquilo que eu simplesmente abri as mãos e entreguei, eu possuí. Porque quando você não consegue abrir mão de algo que você possui, você passa a ser possuído por aquilo que você acha que é seu. Você não domina mais aquilo, aquilo te domina, quer seja dinheiro, quer seja qualquer coisa, passa a te dominar. Acabei de te dar aqui um resumão da mensagem do domingo passado, e hoje a gente vai continuar respondendo essa pergunta. O Espírito Santo foi derramado, e agora? Mas não tem como a gente não fingir que não está acontecendo isso aqui. Copa do Mundo, oxe, né? Afinal de contas, a partir da próxima semana, tudo começa a parar. As empresas começam a readaptar os seus horários, começam a negociar com os funcionários, começam a colocar um telão, o comércio começa a investir na parte visual, na parte estética, o mercado tem um giro violento, tudo por causa desse lindo evento que acontece a cada 4 anos. E duas coisas me chamam a atenção que eu quero pegar como ilustração da mensagem. A primeira delas é que as pessoas passam a ficarem atentas em outras pessoas. No caso, essas outras pessoas são os jogadores. Será que o menino Ney vai conseguir atuar nessa Copa por nós? Será que a Messi, já com a idade que está, vai conseguir fazer tudo que fez nas demais Copas? Será que Cristiano Ronaldo, jogando onde ele está jogando, no futebol um pouco mais inferior, vai conseguir chegar no alto nível da seleção portuguesa e atuar? Então o pessoal começa a olhar alguns personagens, algumas figuras, até quem não gosta de futebol fica naquela: e aí, Neymar vai jogar ou não vai jogar? Ou ele já caiu de novo? Então cria-se um ambiente de expectativa, de olhares para pessoas. E um outro fenômeno acontece: muitos adultos voltam à infância e experimentam disso aqui. Ontem nós fomos com os jovens lá em Tatuí, participamos do encontro da Federação de Jovens, um louvorzão, um tempo bem gostoso. Terminamos, fomos para o MEC, é claro, comemos a palavra de Deus, depois a gente foi, lanchar. E lá no MEC tinha um ponto de troca de figurinhas. Quem é que foi em qualquer shopping do Brasil já deve ter visto aqueles pontos de troca de figurinhas.
Eu não sei como está hoje, de verdade. Há muito tempo que eu não mexo com esses álbuns. Mas eu lembro na minha infância que eu tinha um álbum. Chorava porque eu não tinha dinheiro para ter figurinha. Eu chegava a vender latinha na rua, verdade. Catava latinha para vender, para comprar figurinhas. E na minha época, talvez não seja diferente. Gente, eu estou falando algumas semanas atrás, ok? Não parece que eu estou falando de décadas, né? Centenas de anos. Mas na minha época, eu acredito que não seja diferente, algumas figurinhas, alguns jogadores, alguns personagens são mais raros, mais difícil de se ter. Continua sendo assim? Eu lembro que não era ainda tanto o meu contexto de assistir, mas eu lembro que a figurinha do Maradona, do Canidia, Roberto Baggio, nossa, eram figurinhas que valiam ouro. O pessoal ficava desesperado. Parece que tinha até a figurinha dourada, nem sei se tem mais. Hoje em dia eu não sei. Tem alguém que coleciona? Não precisa ter vergonha não, levanta a mão aí. A Gi, eu sabia que eu vi uma postagem. A Rose também, Rose? Não, só está banando? Tá. Falei, Rose, até tu. Ou seja, existem figurinhas que são mais raras, e as pessoas ficam olhando para esses personagens, olhando tanto no jogo como nesse contexto. Agora, olha que interessante, guarda essa primeira informação, ok? Existem pessoas olhando para jogadores ao redor do mundo, mas não são todos. A grande pergunta no Brasil não é do Vini Júnior, não é de Ney, a questão é, o menino Ney vai atuar ou não vai? Isso é que está rolando. Já machucou outro jogador, ninguém está aí, mas o menino Ney vai ou não vai? As pessoas olham para pessoas específicas. Primeira informação. A segunda, a estrutura, aí eu pesquisei para ver se eu não ia dar varada na água, né? A estrutura da Panini, que produz os álbuns, não mudou desde sempre. A forma que organiza as seleções no álbum, você deve estar falando assim, puxa vida, eu vou para a igreja para ouvir Bíblia e o pastor vai falar de álbum de figurinha. Calma, é ilustrativo, tá? Mas eu fui fazer uma pesquisa, continua da mesma maneira que sempre foi. A forma que o álbum é criado e as histórias, ou melhor dizendo, as seleções são colocadas, elas não são colocadas em ordem de título mundial, então o Brasil não está em primeiro, né? Não são colocadas a ordem das seleções com os últimos campeões, não são colocadas por ordem alfabética, mas são colocadas, isso eu não sabia, eu fazia e não sabia, fui pesquisar, eu vi isso. Sempre foi e permanece sendo, as seleções são colocadas de acordo com o grupo A, B, C, D e a ordem dos sorteios. Você sabia disso? Vai mudar a tua vida saber disso? Não, mas para a mensagem vai. E eu quero que você preste muita atenção nessas duas informações. Pessoas que são visadas, observadas ao longo da história, nesse momento, e essa questão da forma que o álbum de figurinhas se organiza, tá bom? Nós vimos em Atos, até o capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, e logo depois temos o capítulo 3. Deixa eu contar para você o que acontece no capítulo 3. É aquela história em que Pedro e João, eles vão até o templo para poder orar. E quando eles chegam no templo, na porta do templo, tem uma pessoa que sempre esteve ali a vida toda, um paralítico. E aquele paralítico olha para Pedro e João como olhara para tantos que passaram por ali. Mas diferente dos tantos que jogaram moedinha, uma coisa assim, Pedro e João param. E ao parar, eles olham para Pedro, olham para João, e eles falam assim, olhem para mim, ou olhe para mim. Olha aqui, olha nos meus olhos. E a resposta foi, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que sempre viveu naquele ambiente, diz o texto sagrado, que ele se levanta de um salto, fica em pé, e aquilo chama atenção e faz um rebuliço. E outras pessoas vêm ao encontro para saber o que estava acontecendo. Aí Pedro faz um sermão, dizendo, olha, vocês estão olhando para mim, olhando para nós, de uma forma muito excessiva. No primeiro momento ele falou, olhe para mim, falou para aquele moribundo. Mas agora ele está dizendo, vocês estão todos admirados pelo que aconteceu, olhando para mim? Quem fez isso, não fui eu, mas sim aquele que vocês crucificaram, o Senhor, o Rei da Glória. Mas ele ressuscitou, e ele convida a todos a se arrependerem diante dele. Que história contundente é essa? Mas o resultado, Pedro é julgado e preso.
Por que eu estou falando isso? Vamos agora ler e eu vou explicar esse enredo e a gente trazer algumas lições para nós. Atos capítulo 3, do versículo 1 em diante. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia impressa, pode fazer, no seu aplicativo pode fazer, ou acompanhe a leitura aqui na tela. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, olha esse detalhe, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Diz o versículo, deu um salto para o 16? Né, 6. Tudo bem, deixa eu continuar aqui, depois eu explico o enredo. Aí ele vai começar a explicar o que estava acontecendo. Antes, aquele homem fica em pé, todo mundo fica alvoroçado, o que houve, o que aconteceu. Aí ele vai começar a explicar, versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Guarda aí, você entendeu a história. Eu falei para vocês inicialmente que as pessoas passam a ficarem atentas a personagens do mundo futebolístico. Neymar, Maradona não, né? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. E eles gostam dessa visibilidade. Na verdade, eles tentam promover essa visibilidade. E quando eu pensei nisso, e eu estava lendo esse texto como sequência de Atos 2, esse texto me chamou a atenção, porque Pedro e João chamam para si uma responsabilidade de serem vistos por aquele coxo. Eles vão dizer assim: olhe para nós, presta atenção em mim. Eu sei que o que você está vivendo aqui há tanto tempo não resolveu a sua história. Pelo contrário, você se tornou um instrumento. Você é explorado por outras pessoas que colocam aqui. É o mesmo sistema que infelizmente a gente tem hoje. Pessoas que são exploradas para pedir esmola e depois tem que pagar uma taxa para quem controla a área. Esse homem está ali na mesma condição. Tudo que ele ganha não é dele. Ele tem que dividir com a máfia da esmola, a máfia que controlava essas pessoas. É um homem que não era mais visto como gente, mas como um instrumento para se adquirir algum tipo de vantagem e de sustento e de dinheiro. E ninguém resolveu o problema daquele homem, até que Pedro e João passam por ele. E Pedro e João não disseram: procure o sacerdote, procure o sumo sacerdote, porque existe no templo um setor responsável, ou deveria ter, para cuidar dos necessitados. Funcionava assim o templo. Todo dízimo e oferta que era recolhida, uma parte ficava ali para ajudar essas pessoas. Mas alguma coisa foi acontecendo que não tinha mais, ou eles não queriam ajudar aquele homem. E Pedro e João poderiam ter usado um discurso religioso. Entra lá, faça questão de exigir o seu direito religioso de ter alguma ajuda financeira do templo.
Mas Pedro e João não fizeram isso. Olharam para aquele homem e disseram: olhe para nós. E se nesse tempo as pessoas estão olhando para jogadores, a pergunta é: esses que estão longe das telas, esses que não têm nem oportunidade de assistir uma tela, de ter os seus álbuns, e que estão lançados à beira do caminho, impossibilitados, explorados, instrumentalizados para conseguir benefícios para outros, gente que não é mais considerada gente que já se acostumara a viver sempre naquele estado e não consegue sonhar com uma melhoria de vida. A pergunta é: para quem eles devem olhar? Para quem nós diremos a eles: olhe para... A resposta religiosa é: não olhe para mim, olhe para Jesus. A gente não fala isso muitas vezes, não ouve isso? Não olha para mim, eu sou imperfeito, eu sou falho, mas olhe para Jesus. Só que eu tenho uma boa e triste notícia para te dar. O olhar para Jesus, interpelado, ele passa por gente como a gente. Um ser humano só pode ver o Jesus divino através de humanos como a gente. E humanos que agora não vivem na sua individualidade, mas foram alcançados pelo Espírito Santo e vivem como igreja, como povo de Deus. Só que esse povo que deveria dizer: olhe para mim, transferiu essa responsabilidade dizendo: olhe para o Estado, olhe para não sei quem, olhe para Deus, olhe para Jesus. E a fala do texto ao nosso coração é: antes de olhar em qualquer direção, a pessoa precisa olhar para você e olhar para mim. E se alguém olhar para você, o que esse alguém vai ver? O que você tem para oferecer e estender para um coxo de nascença na beirada do templo, porque ele não poderia entrar no templo por causa da sua deficiência? Um coxo não tinha acesso ao templo. A primeira vez na vida que esse homem entrou no templo foi ali, em Atos 3, porque ele foi curado. O templo, a religião dizia para ele: aqui não, compadre, aqui você não entra, você não é qualificado o suficiente para estar entre nós, você não se encaixa na uniformização que é necessário dentro do templo, você não se veste como alguém que adentra no templo, você não tem um linguajar de um templista ou de um templário, você não encaixa no estereótipo do que é ser um judeu, um religioso, um cristão. Quantas igrejas hoje não estão funcionando da mesma maneira, deixando e participando de um sistema de marginalização, de afastamento, de distanciamento de pessoas feridas, com as suas deficiências. Quantos de nós, na nossa particularidade ou coletividade ou denominação, não se torna um ambiente parecido com esse ambiente religioso, em que passa todos os dias diante de pessoas necessitadas e desvalidas, e a gente finge que não é com a gente passa a distância, a gente fecha os olhos para não doer o nosso coração, a nossa consciência. Esse texto ele traz uma ambiguidade, você vai entender um pouco mais à frente, mas a primeira delas é que o lugar que deveria ser um lugar de acolhimento
era um lugar que reproduzia o distanciamento. E enquanto o templo não acolhe aquele coxo, exploradores acolhiam. Enquanto aquele templo, aquela igreja não abraçava aquela pessoa à porta, os seus conterrâneos se assenhoraram dele e o escravizaram como instrumento de esmolar para ter recursos para si. Quando a igreja não acolhe o ferido, o coxo, o desvalido, o necessitado, o ferido, o deficiente na sua história, quando ela não se vê como uma deficiente na sua história e não acolhe, alguém vai acolher. O mundo vai acolher e o mundo vai explorar. O mundo vai usar, abusar e descartar. Quantas pessoas poderiam ter sido acolhidas por você e por mim, mas por causa de N questões, nós desviamos o nosso olhar dela e dissemos a ela: olha para Jesus, olha para Deus, não olha para mim. E essa pessoa que tinha a oportunidade de ter alguém dizendo: olhe para mim, recebeu mais uma vez uma fala: olhe para qualquer outra direção, menos para a minha. E quem é que olhou na direção daquele homem, antes de Pedro e João? Exploradores. Eu sei, é muito mais confortável nós olharmos e desejarmos a reciprocidade no olhar dos nossos pares, de gente que é igual a gente, de gente que se encaixa no nosso jeito de ser, gente que se encaixa nos nossos ideais, nos nossos projetos. Mas o desvalido, a gente não quer olhar, porque é problemático. A história, o trejeito, a fala, a gente não quer, e a gente transfere o olhar. Quantas pessoas talvez você desviou o olhar delas, que estava indo na sua direção, porque você não quis dedicar parte do seu tempo para poder auxiliá-la? Quantas pessoas não tiveram a mesma experiência da parábola daquela pessoa que foi saqueada à beira do caminho, que levaram tudo dela e ela ficou quase morta à beira do caminho? O sacerdote passou, viu e se distanciou. O levita viu, se distanciou. E de repente, um samaritano, que não precisava fazer isso, foi lá e se aproximou. Esse texto foi colocado aí, o capítulo 3, para dizer: a igreja é o agente de Deus na história para chamar os olhares para si. A igreja é o organismo, o instrumento de Deus da eternidade para a história, para poder ser o referencial para os coxos de nascença. Sendo assim, você não pode se negligenciar e dizer: não olhe para mim. E se talvez, ao olhar para você, essa pessoa não encontra nada, é porque um dia você tirou os olhos de Jesus. Porque se você estiver com seus olhos em Jesus de Nazaré, apesar dos pesares, você vai conseguir olhar para as pessoas e dizer assim: olha para mim, olha para mim. Você vai conseguir dizer: olha para os meus erros, não apenas para os meus acertos, porque os meus erros
se transformaram em um instrumento pedagógico de mudança. Deixa eu te contar as falhas que eu cometi na minha vida. Deixa eu te contar dos meus erros no meu casamento, nos meus erros com os meus filhos, nos meus erros com os meus pais. E sabe por que eu posso te contar? Eu quero que você olhe para mim, porque a minha história foi redimida em Jesus de Nazaré. A minha história foi tocada pelo príncipe da paz, e hoje eu tenho uma paz que excede em todo entendimento, apesar de tudo que eu vivi. Então você não fica buscando uma perfeição em si. Paulo nos mostra isso quando diz: sede os meus imitadores. Esse mesmo Paulo que disse: muitas coisas que eu sei que eu não devo fazer, às vezes eu me pego fazendo, e muitas coisas que eu sei que eu devo fazer, muitas vezes eu me pego não fazendo. Miserável, miserento homem que eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Paulo tinha suas tensões, seus problemas, seus pecados, mas ele nunca se negligenciou em olhar para alguém e dizer assim: olha para mim. Eu sei que ninguém quer olhar para você, mas eu estou aqui dizendo: olha para mim. Esse momento de encanto em que as pessoas olham para os jogadores nos levam a pensar: será que nós somos pessoas que têm a consciência do olha para mim? Você é alguém que se dispõe a dizer: olha para mim? Eu falei para vocês que o álbum da Panini, gente, eu não estou ganhando um centavo falando isso, viu? Puxa, imagina se cada fala minha eu ganhava um centavo. Estaria bem, né? Não estou ganhando nada. Mas a estrutura que eles escolheram para organizar as seleções ali não é em ordem alfabética, o que já é estranho. Não é em ordem das maiores campeãs do mundo, senão o Brasil estava lá em primeiro. Não é nessa. Não é em ordem das atuais campeãs das seleções, mas é numa ordem de sorteio de grupo. Ou seja, a forma que foi organizado o álbum tem uma razão. Atos capítulo 3, e não apenas Atos, mas toda a Bíblia, boa parte dela não está em ordem cronológica. Inclusive os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Por isso que a gente tem uma história acontecendo lá em Esdras. Depois você chega lá, quase terminando o Antigo Testamento, é do mesmo tempo. Para você ter uma ideia, os 4 evangelhos, a gente pensa: qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? O que você responderia? Mateus. Não. Os 4 evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo, para você ter uma ideia. A primeira carta a ser escrita foi Tessalonicenses, e ela não é a primeira do Novo Testamento. Quando você pega as histórias relacionadas a Jesus nos 4 evangelhos, as histórias não estão numa ordem cronológica sucessiva, ordinária. Você pega o livro do Apocalipse, é a segunda vez que eu ministro um curso na igreja sobre Apocalipse. Por que o pessoal fica bagunçado com Apocalipse? Porque eles entram no Apocalipse achando que os acontecimentos dos capítulos são sucessivos, ou seja, só vai acontecer o que está no capítulo 17 depois que aconteceu o que está no 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E o Apocalipse não é uma ordem linear cronológica, mas é uma ordem cíclica. É a mesma história contada 7 vezes, e ela vai se amplificando e tomando elementos da história anterior. Por isso que ela vai e volta, vai e volta. Por isso que o mundo acaba 7 vezes no Apocalipse. Por isso que Jesus volta várias vezes. Aí o pessoal começa a achar que não, a primeira volta é assim. Não, ele volta mais ou menos, ele dá uma freada na nuvem. Não, a outra volta já é play, a outra volta... Porque eles tentam organizar os eventos em forma cronológica, e o Apocalipse não está ali de forma cronológica. É a mesma história, a história da consumação, juízo, segunda vinda, novos céus e nova terra e recompensa. Esse ciclo se repete 7 vezes e vai se amplificando, colocando vários elementos. Até o capítulo 11 é um culto. A partir do 12 vai contar a mesma história, recomeça tudo de novo, mas agora mostrando sobre a ótica de quem está arquitetando tudo: o dragão, o diabo. Quando Lucas, que escreveu o livro de Atos, escreveu o evangelho dele,
o Evangelho de Lucas, as histórias da forma que ele recolheu e foi posicionando, tinham um propósito. E quando ele escreve o livro de Atos, ele também, por que ele colocou logo no capítulo 3 essa história? Porque foi a primeira história depois do Pentecostes? Não. Ele ordena, ele organiza de uma forma intencional. Isso aqui é só para você tirar uma foto, depois eu posso mandar para você, ó. Você não vai conseguir ler, né? Fica despreocupado. Deixa eu te explicar isso aqui, é muito interessante. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, Lucas organiza assim as histórias de Jesus. Jesus está no templo, Jesus faz um milagre, a multidão fica admirada do milagre, existe um confronto com as autoridades depois da prisão e julgamento de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas. Depois ele escreveu volume 2 da sua obra, Atos, que é uma continuação. Como que ele organizou Atos? Pedro está no templo, Pedro faz um milagre, que é a cura do paralítico, coxo de nascença. A multidão fica admirada, existe um confronto com a realidade, Pedro é preso e julgado. Está vendo o espelhamento? Eu queria tanto que você fizesse, obrigado. Fico a semana toda organizando, todo mundo com cara de peixe. Te falar, viu? Brincadeira, viu? Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um recurso chamado espelhamento. Ele organizou a história no Evangelho de Lucas, e no de Atos ele organiza da mesma forma. Depois, o livro de Atos é dividido na história de Pedro e na história de Paulo. E na história de Paulo é a mesma organização. Jesus no templo, Pedro no templo. Jesus fez o milagre, Pedro fez. Multidão admirada, multidão ficou admirada. Confronto com a autoridade. Prisão e julgamento acontece. Qual que é a moral da história? É o mesmo Cristo, é o mesmo poder e uma mesma missão. O que Lucas está dizendo? O que Jesus fez na história, se prepare, a igreja vai fazer. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, fazendo o que fez na história, vai ser derramado sobre a igreja, e a igreja vai fazer. A igreja é a extensão da obra do Cristo. Nós somos a continuidade de Cristo na história. Pedro começa, depois Paulo começa, e aí Atos, o último capítulo, não fecha, não termina. Por que não termina? Porque a história continua até nós hoje. Só que essa história termina de uma forma que não é muito legal, tanto para Pedro, para Jesus, quanto para Pedro, quanto para Paulo. E por que para a gente está terminando tão legal assim? Por que a nossa vida está tão boa assim? Mas não está boa. Que não está boa, irmão? Olha que vida legal que a gente vive. Olha como que a gente está cheirosinho aqui. Uns mais, outros menos. Uns quase, outros deveriam. Olha, num ambiente confortável, gostoso, sonzinho, quase bem regulado. Brincadeira. Perceba que a gente fala de uma realidade que não é tão a nossa. Esses dias eu até brinquei falando, tem um louvor que eu acho lindo, mas eu não tenho coragem de cantar e não combina comigo, não combina com ninguém no Brasil. Por Ele que eu estou gastando os meus dias. Aí aparece a pessoa lá entrando na igreja assim, né? Aí levanta a mão. E a música de, se você fez isso, por favor, não estou zombando de você, de verdade, tá? Você não sabia o que eu estou dizendo, então não estou jogando indireta, porque eu não vi ninguém aqui. Deus é testemunha que cai um raio na minha cabeça. De verdade, eu não vi ninguém fazendo aqui, tá? E se eu visse, eu ia falar com muito amor e carinho, kkkk. Mas perceba, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Você está perdendo o quê, rapaz? Chorar para pitanga para lá. Olha o que esses irmãos estão passando. Isso significa que talvez nós não estejamos vivendo a intensidade do Evangelho como deveríamos viver. Nós não estamos vivendo com profundidade o que deveríamos viver. Pastor, então você está dizendo que a gente tem que ser julgado e preso? Não é isso. Nessa época a gente vê pessoas querendo ser presas para se promover em cima da prisão. É impressionante essas coisas, né? Fica cutucando autoridades para ter um mandado de prisão e vê, está sendo perseguido. A gente vê, isso é rodo.
Não é isso que eu estou dizendo, não estou falando da gente ser preso, ser julgado, não é isso. Mas o que Atos está dizendo tem uma continuidade, existe um desenrolar da história. Agora, segura, que eu vou falar rapidamente o que a gente pode aprender desse texto. Eu falei da função do texto dentro de um contexto maior, dentro da história da redenção, dentro das duas obras Lucas e Atos, e dentro do livro de Atos. Atos 3 está fazendo esse espelho, e Atos 3 está dizendo, presta atenção, um novo tempo chegou, e esse tempo tem a ver com esse texto. Algumas lições. Primeiro, a pergunta é: o Espírito Santo foi derramado, e agora? Agora, continuamos fiéis nas pequenas coisas. Gente, isso aqui é algo tão lindo, tão maravilhoso, porque eles, em Atos 2, imagina um evento de Atos 2, o que não foi, uma multidão se convertendo. A partir de agora, era para aqueles 120 discípulos e discípulas se sentirem reis e rainhas poderosos. A nossa agenda agora mudou, nossa agenda agora está lotada, não tenho mais tempo para as coisas básicas. A minha vida financeira decolou de uma tal maneira, por isso que eu não tenho mais tempo. Meus projetos, a minha vida profissional, minha vida amorosa, eu estava tão, no tranque barranco, caiado, não vai, agora foi, não tem tempo para mais nada. Nossa, meu sonho era ter família, agora eu tenho, não tem mais tempo para nada. Às vezes não é assim? E a gente perde as coisas simples, as coisas pequenas e normais. Depois daquele evento maravilhoso e poderoso, o que Pedro e João fizeram? A mesma coisa que eles faziam constantemente, foram para a igreja orar. É por isso que é impossível alguém estar cheio do Espírito Santo se não valoriza as coisas pequenas, a linda rotina do dia a dia. E tem gente que só fica em função de querer ver o Pentecoste acontecer. Imagina Pedro, não, que aconteceu no capítulo 2, tem que acontecer. Não, na hora nona. O que você faz na hora nona, Pedro? Depois do que aconteceu na minha vida, o grau que eu recebi, agora minha vida é outra, não tenho mais tempo a hora nona. Tempo de ir na igreja na hora nona, não tem mais tempo. Você me desculpa, meu irmão, minha irmã, se o teu negócio, seja qual for, tirou de você o apreço, o carinho, a devoção para as coisas pequenas da vida, e manter a fidelidade, por exemplo, de estar ao templo para orar, isso aí não foi Deus que te deu, foi o diabo. Ou talvez você está transformando a bênção de Deus, que a gente falou domingo passado, transformando a bênção de Deus no quê? Num próprio Deus, transformando a bênção de Deus no Deus da bênção. Você ama mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Você ama mais o que Deus te deu, o que Deus proporcionou, do que o próprio Deus. Se você não consegue mais encontrar tempo para as coisas pequenas, normais, ordinárias da vida, você se perdeu na caminhada. Você se perdeu. Que pena. Que pena. Mas essa é uma noite que você pode voltar. É uma noite que você pode ouvir a voz de Pedro e se arrepender. E se arrepender. As coisas pequenas. Se assentar à mesa, de conversar com o filho, conversar com a esposa, conversar com o esposo. As coisas pequenas de fazer atividades juntos. Uma coisa pequena de estar aqui, por exemplo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O Pentecostes não substituiu a disciplina espiritual. O Espírito não nos afasta da oração, da comunhão e da vida cotidiana de obediência. Agora continuamos fiéis naquilo que Deus já nos chamou a fazer. Amém? Está mais forte. As crianças sempre ajudam mais. Obrigado, crianças, isso mesmo.
Continuando, e agora? Depois do Pentecoste, depois do Espírito Santo ser derramado, agora enxergamos quem o mundo aprendeu a ignorar. Antigamente você estava no mundo, ignorava como mundo. Antigamente você era seduzido pelo espírito da religião e ignorava pessoas. Agora, se você foi alcançado pelo Espírito do Pentecostes, pelo Espírito Santo, você enxerga quem o mundo aprendeu a ignorar. Quem são as pessoas ignoradas no seu convívio? Quem são as pessoas ignoradas na sua família? Quais são? Quem são? Onde estão? No ambiente de trabalho? Se o Espírito Santo está em você, você se alegra com todos que estão se alegrando, mas o teu olhar presta atenção naquela pessoa que o semblante está caído. Você festeja, você se alegra, mas em meio a tudo aquilo você consegue olhar, aquele olhar, está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa. Eu vou dar uma pausa na festa aqui, gente, porque a festa não faz sentido se tem alguém ferido, não festejando e não sorrindo. A piada não é mais alegre, a piada não é mais engraçada quando não tem alguém rindo. Enquanto muitos passam pela porta formosa do templo, sem perceber aquele homem, Pedro e João o enxergaram. Agora olhamos para as pessoas com os olhos de Cristo e percebemos aqueles que a sociedade esqueceu. Amém? Eu vou lá para terminar o que eu coloquei aqui. 3. O Espírito Santo foi derramado, e agora? Agora oferecemos mais do que as pessoas estão pedindo. Olha que interessante. Você oferece mais, porque nem sempre o que as pessoas estão pedindo é de fato o que elas precisam. Pedro não tinha aquilo que aquela pessoa estava pedindo. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata. Mas Pedro sabia que havia algo muito mais importante, e ele tinha para oferecer. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Às vezes não é nem o que você tem para estender sobre a pessoa, mas é o que você é. É você conceder tempo, conceder atenção, conceder um horário na sua agenda corridíssima, importantíssima. É você falar assim: estou com tempo para a gente estar junto, vamos tomar esse cafezinho, vamos bater esse papo, conta comigo. Você passa a entregar mais do que o mundo está pedindo. Dizem que foi Santo Tomás de Aquino, ou foi um papa que disse isso. Ele disse assim: hoje nós temos ouro e temos prata, mas nós não temos autoridade para dizer: em nome de Jesus o Nazareno, anda. A igreja hoje tem ouro e tem prata, mas perdeu a autoridade de dizer: em nome de Jesus, anda. Anda. Então é muito mais do que você tem, é muito mais que isso. O coxo queria uma esmola, coisinha boba. Deus queria transformar a sua vida. Agora entendemos que o Evangelho não apenas atende necessidades imediatas, ele oferece uma nova realidade em Cristo. Quantos aqui não chegaram inicialmente à procura de uma esmola? Resolveu o problema financeiro, pediu oração pela enfermidade que está passando, o casamento não vai bem, a vida profissional não está legal, a vida emocional está sobe e desce doido. E eu posso te falar uma coisa: tudo isso é esmola diante daquilo que Cristo de fato tinha para te ofereceu na cruz, e ressuscitando ao terceiro dia, e derramando o Espírito dele sobre você. E a partir daí, pessoas que receberam esse levantar do Espírito, pessoas que agora experimentaram de algo além do que elas imaginavam que precisavam, duas coisas podem ter acontecido: ou no passar do tempo Deus concedeu,
ou ainda que não tenha concedido, pelo fato de Deus ter concedido maior, a pessoa consegue viver apesar dos pesares, apesar de não ter, apesar de não vir, apesar de não acontecer. Essa pessoa consegue caminhar em graça, em vida, porque um dia ela levantou. E agora Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Que Deus te faça esse referencial. 4, e quase terminando. Agora reconhecemos que nossa força não está no que possuímos. Não possuo nem prata nem ouro. A igreja pode não possuir tudo que o mundo valoriza, mas possui aquilo que o mundo desesperadamente necessita. Agora confiamos menos em nossos recursos e mais na suficiência de Deus. Se você é alguém que confia muito no ouro e na prata, mais cedo ou mais tarde, o ouro e a prata se tornam uma entidade mamônica sobre você, e se a senhoria da sua vida. Agora, se você entende que você já tem e é algo muito mais além, a vida está caminhando da forma que deveria. Penúltimo antes do penúltimo. Então exterior, antepenúltimo. Agora colocamos Jesus no centro de tudo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Que coisa linda. Olha para mim. E aquilo que vai acontecer na sua vida, não sou eu. A multidão, quando chegou a admirar diante de Pedro, falou: para de olhar para mim. No sentido de que vocês acham que sou eu que fiz isso? Mas foi Jesus de Nazaré. Mas o que está acontecendo aqui é que Pedro colocou Jesus no centro do problema. A vida dele se tornou cristocêntrica. Deixou de ser antropocêntrica, o homem no centro. Agora Cristo é o centro. Cristo é o suporte. Cristo é o núcleo principal. Cristo é tudo, é o centro da minha vida. Tudo que eu faço em nome de Jesus. E se você faz em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Ele vai te sustentar, acontecendo como você gostaria ou não acontecendo. Em nome de Jesus, você supera, ganhando novamente ou convivendo com a perda, você consegue ir adiante. Amém? Às vezes eu gosto de pregar em igreja pentecostal, que o pessoal sabe, glória a Deus, amém. De vez em quando só tu amém aí, para eu falar assim: não, está indo bem, estou indo bem. Pedro não aponta para si mesmo, nem para João, nem para a igreja. Agora anunciamos que o poder, a esperança e a salvação pertencem exclusivamente a Cristo. Louvado seja Deus por isso. Esse é o nosso anúncio. Eu estou brincando, viu? É uma brincadeira, você não precisa começar a falar amém porque eu brinquei com você não. Mas se você quiser falar também, fica à vontade. Penúltimo, de fato agora é o penúltimo. 6º, são só 7 que eu coloquei. Agora participamos da restauração que Deus está realizando. De um salto se pôs em pé. O reino de Deus começa a restaurar aquilo que o pecado, a dor e a queda quebraram. Agora somos instrumentos da graça de Deus na restauração de vidas. Deixa eu te explicar aqui, eu ia passar um videozinho, só que eu falei, não vou passar. É um trecho do The Chosen, que eu gosto muito. Tem as suas dificuldades, quem não gosta, tudo bem. Eu acho maravilhoso. E tem uma cena que agora eu vou... nós assistimos aqui, na verdade, no Natal, né? No Natal a gente assistiu, é a cena de um coxo. E aquele coxo, ele está junto com os pastores no campo. E todo mundo começa a correr para falar do encontro que teve com Jesus. E a cena impactante, linda, poderosa, é que aquele coxo segurando a muleta, ele começa devagarzinho. O restante saiu correndo na frente. Ele começa devagar. E aos poucos ele vai acelerando. De repente ele larga o cajado, larga a muleta. Ele vai andando. De repente ele vai correndo. E faz uma ligação com o Antigo Testamento que diz que na era do Messias, até mesmo os coxos saltariam. Quando Lucas coloca essa expressão, de um salto se pôs em pé, ele está usando a mesma expressão
do que aconteceu em Jesus e da promessa dos profetas. O que ele está dizendo? O reino de Deus chegou. E a questão não é necessariamente ou unicamente o milagre físico que aconteceu, mas é o cumprimento de uma profecia do saltar, para marcar essa era. Último. E agora? Agora vivemos de forma que Jesus seja visto. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O homem curado não se tornou apenas alguém restaurado, tornou-se uma testemunha viva da ação de Deus. Agora vivemos de tal maneira que nossa vida aponte para Cristo e glorifique o seu nome. Essa história de Atos 3 está aí do jeito que está, organizado na panini celestial do Espírito Santo, para dizer: há um novo tempo chegando, e esse tempo chegou. E esse tempo, quem faz parte dele, não é apenas Pedro, não é apenas Paulo, mas são todos aqueles e aquelas que no decorrer da história serão de Cristo e serão cheios do Espírito Santo. E eu quero orar para que tudo que foi falado, que o Espírito Santo derrame sobre você essa compreensão, essa vida, essa autoridade, para você viver e dizer para as pessoas: olha para mim, conta comigo, eu nem tenho o que você está precisando, mas eu tenho algo que vai além do que você imagina. E assim o reino acontece, e acontece. Feche seus olhos, vamos orar.